Boa noite, queridos. Boa noite, graças e paz. O povo está chegando. Vamos iniciar mais uma imersão, né? Peço perdão aos irmãos pelo atrasado. Olha, começamos aí 10 minutos atrasados, mas teve questões técnicas que foram alinhadas. O povo está chegando. Enquanto isso, deixa eu pegar já minha Bíblia aqui. Eu já vou colocar aqui o texto bíblico nos comentários, tá? Paz, pastora, irmã Elaine, manda um abraço aí pro William, nosso William aí, né? Quando eu falo nosso é porque ele faz parte da família. Deus é bom. O tempo todo. Graças a Deus. Paz, irmã Wander. Deus abençoe a vida de vocês, né? O pessoal tá aí, Manelzinho, meu sogro. Paz, te amo. Um abraço à minha sogra, né? Amamos a vocês. Deus é bom. Paz, irmã Patrícia, nossa paulista mais carioca do Brasil, né? Patrícia Bruno Figueiredo. Jaciana, manda um abraço pro Heitor, Jaciana. Manda um abraço pro Heitor, tá? Jaciana, você tá devendo lá aparecer a gente lá, hein? Aparece, hein? Parece porque a gente sente falta, né? A família tem que estar junto. Sabe, Jaciana, Elaine, Patrícia, Manelzinho, Wander. Hoje eu tava tendo um tempo de qualidade. Dudu Pires, né, irmão? Dudu Pires com Z. Eu tava tendo um tempo de qualidade ainda há pouco com a diaconisa Sandra e o pastor Jorge. Nós estávamos conversando, a pastora estava lá também, sobre... Existem memórias, momentos, né? Euleni dos Santos, seu Geraldo, Deus abençoe. Existem memórias que marcam, principalmente essa época de final de ano, que não devem ser esquecidas. E uma das memórias é que a gente tem que estar em família. Então, o maior momento que você puder para poder estar em família, seja sua família biológica ou seja sua família espiritual, aproveite esse momento. A gente não sabe o dia de amanhã, então viva o hoje. Viva intensamente com a sua família, intensamente com seus filhos, afilhados, netos, bisnetos, irmãos, sogros, sogra, cunhados. Viva em família. Jesus está voltando, querido. Precisamos aproveitar agora. Amém? Enquanto isso, enquanto o pessoal está chegando, nós já vamos dar alguns avisos. Eu peço desculpas, irmãos. É resfriado essa época, né? Essa época nós tivemos uma melhora. Aí veio o sol, aí já tá chovendo aqui pela região e já começou a esfriar e oscila. E nós que temos a questão de sinusite com a rinite, aí fica gripado fácil, mas Deus tá no controle, nada foge do controle das mãos de Deus, né? Eu quero compartilhar com você alguns avisos, mas antes eu já vou te pedir, se você vê, eu já coloquei o texto bíblico nos comentários. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Mateus, dando continuidade. Agradeço a semana passada, a irmã Patrícia fez, né? Dando continuidade a série que nós estamos às quintas-feiras, quando o simples se torna extraordinário. Eu quero convidar você a participar dessa série de estudos que estamos fazendo às quintas-feiras, quando o simples se torna extraordinário. Então abre a tua Bíblia aí no livro de Mateus, Mateus capítulo 16. Nós estivemos ministrando essa palavra na semana passada e Deus falou ardentemente ao nosso coração para essa imersão ao nosso espírito,
A semana passada, no congresso que nós participamos, uma conferência, mas eu quero pedir para você, quando você pega a sua Bíblia papel, volta a usar a sua Bíblia papel. Quando você pega a sua Bíblia papel, eu vou te dar alguns avisos aí, tá? É amanhã na sexta-feira, no dia 19 de novembro, olha o ano tá acabando, Kátia Paz, Kátia Salviano, tudo bem? Eu vou te dar uma boa notícia, amanhã nós teremos lá a nossa psicóloga, que é a Ação Social, que nós fazemos toda sexta-feira. Temos a psicóloga da Ação Social, de 9 às 16. Nós temos a intercessão às 17 horas e a oficina com as irmãs, tá? Às 14. Mas a intercessão, ela é tanto presencial quanto pelo Zoom com a diaconisa Mira. Você que já tem o link, você que já conhece, participa pelo Zoom. Você que nunca foi, as portas da igreja estarão abertas para te receber às 17 horas lá no presencial. No sábado agora, atenção mulheres, é a festa da primavera. Mas no final eu vou destrinchar e esmiuçar um pouco mais sobre isso. Mas sábado é a festa da primavera e domingo, nosso culto de celebração e escola bíblica dominical. Amém? Abre a tua Bíblia aí, você provavelmente já está aberta. Mateus capítulo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Deixa eu só preparar aqui. Opa, entrou alguma coisa aqui, ó. Vamos lá, vou tirar até o som, né? Para não ter problemas. Fátima, Deus abençoe tua vida. Fátima Carvalho, seja bem-vinda. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. A partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eu estou usando a nova versão internacional, que é a NVI. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus ele entra numa profundidade que é o simples, né? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou dependendo da sua versão, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado dos céus. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, dá vida à tua palavra, abençoa, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amados, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que está a atmosfera aí na sua casa? Não precisa responder, não precisa colocar nos comentários, não. Só pensa nisso. Como está a atmosfera na sua casa? Eu vou reformular a pergunta. Qual é a atmosfera na sua casa? Eu vou melhorar ainda mais a pergunta, hein? Vou melhorar. Qual é a expectativa que você tem para esse teu final de semana? Pensa aí. Qual é a expectativa que você tem? Pagar a conta? Todo mundo tem essa expectativa. Qual a expectativa que você tem para esse final de semana? Pensou aí? Vamos lá? Então vamos juntos? Segunda pergunta. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí nos assistindo agora online, ou você que vai ver depois essa live no Face ou no YouTube, eu quero saber de você. Para você, quem é Jesus? Uma pergunta simples. Não precisa colocar nos comentários não, tá? É papo entre eu e você e eu, e Deus, pronto, ninguém mais tem que saber. Para você, quem é Jesus? Sabe, aqui eu vejo o capítulo 16. É um capítulo muito especial para nós que cremos no extraordinário de Deus. Através de uma simples pergunta, a revelação de Deus pode vir sobre a tua vida.
através de simples atos de adoração, a revelação, o extraordinário de Deus pode se exteriorizar através da sua vida. Então pega essa palavra no teu espírito, através, fazendo simples, o extraordinário de Deus se reflete através da nossa vida. O extraordinário de Deus, ele se mostra através da nossa vida. O extraordinário de Deus, ele vem e pá! Através da vida da igreja. E às vezes nós estamos preocupados com números. E às vezes nós estamos preocupados com quantidade de seguidores. E às vezes nós estamos preocupados com uma palavra que a nossa sociedade clama, é chamada aceitação. Meu amado irmão, não se preocupe com a aceitação, não se preocupe com a quantidade de seguidores, não se preocupe com a igreja cheia ou com a igreja vazia, só se preocupe com uma coisa, em obter a revelação de quem é Jesus para a tua vida. Paz, irmã Eliane Mesquita, viu o Bruno aí, né? Bruno Silva, Deus abençoe tua vida, filhão, tá? E eu quero compartilhar com você essa palavra porque nesse tempo aqui, os fariseus e os saduceus, eles chegaram e pediram a Jesus, me mostre um milagre, sabe? É só para satisfazer o ego deles, só para satisfazer o ego dos fariseus e dos saduceus, é que eles pediram um milagre. Jesus, ele não trabalha para satisfazer ego, para satisfazer o desejo humano. Por isso que eu falo lá na nossa casa que Jesus, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de nos dar a realização, a nossa realização pessoal. O sonho da casa própria, o sonho de um carro zero, o sonho de uma viagem cara, o sonho de um emprego para você receber um salário astronômico ao ponto de você não se preocupar. Não, e não é pecado você querer ter, não é pecado você ter esse tipo de ambição. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele não tem obrigatoriedade nenhuma em nos conceder essa graça. Todos estão entendendo? Amém? Então aqui, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho na Bíblia, Jesus, ele já começa dizendo, deixando claro que ele não vai fazer milagre para satisfazer. Tudo aquilo que Deus faz é um propósito definido. Entenda isso. Tudo aquilo que ocorre na nossa vida são propósitos definidos de Deus. Deus tem a vontade permissiva dele e tem a vontade diretiva. A vontade diretiva de Deus é que ele está direcionado a que aquilo ocorra. E a vontade permissiva é quando Deus permite que aquela situação ocorra na nossa vida para nos mostrar algo, para que gere em nós um despertamento, um arrependimento, um amadurecimento. Porque nada na nossa vida ocorre por obra do acaso, tudo tem um propósito. Então aqui, quando chegou nesse momento, Jesus, ele chega em Cesareia de Filipe e ele faz uma pergunta, ele faz duas perguntas. E aqui eu acho fantástico o posicionamento de Jesus. Por que eu acho fantástico? Porque os discípulos já andavam com Jesus. Aqui eu vejo que os discípulos já tinham tido tempo, dias, horas, meses, andando com Jesus, conhecendo a Jesus, e Jesus pergunta, o que a multidão fala de mim? E essa é a primeira pergunta, sabe, queridos? O que a multidão fala que é Jesus? Aí os discípulos falam, olha, uns dizem que tu és Jeremias, João, Elias, profeta, tal. Ou seja, a multidão, eles olhavam para Jesus, olhando só para os milagres, para satisfazer a sua vontade. Por quê? Porque os princípios, a postura que Jesus adotava era semelhante às dos profetas. A forma que Jesus conduzia, a forma como Jesus caminhava, a forma como Jesus se portava era parecida, era semelhante aos dos profetas que foram ocorridos, dos passados, e os milagres que foram produzidos, exteriorizados. Eu estou falando de milagres visíveis, estou falando de milagres que estão na Bíblia, fora outros milagres que não estão na Bíblia, mas que Jesus realizou. Então eram tantos milagres, queridos, que a multidão olhava para Jesus e falava, não, ele é Elias, Elias ressuscitou, não, é Jeremias, não, é João Batista já havia morrido, não é João Batista, não, é um profeta. Por quê? Porque a sua postura
E aí eu vou entrar no primeiro ponto. Não importa se você é homem, se você é mulher. Atenção, filho de Deus. Estou falando com filho de Deus. Por onde você passa, as pessoas precisam olhar e ver que a tua postura aponta para uma identidade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A tua postura, ela aponta para uma identidade. Jesus, ele não andava com uma plaquinha, mas o posicionamento de Jesus apontava para uma identidade. Pai, tia Neide, tia Nelly, tia Nilza, amo vocês, esse trio aí que arrebata os nossos corações em amor. Então eu quero que você entenda, você que está aí nos assistindo, a forma como você conduz a tua vida, como você conduz a tua família, como você se veste, como você se porta. Tem até um livro que muito antigo, mas um livro muito especial, que diz que o corpo fala. Então eu quero que você entenda isso que eu estou falando para você. A tua postura aponta para uma identidade. A tua postura mostra quais são os teus princípios. A postura de Jesus para a multidão apontava que a identidade dele era de profeta. A forma como Jesus falava, que Jesus não jogava a conversa fora. A forma como Jesus conduzia o povo, conduzia os discípulos, apontava para o quê? Para princípios estabelecidos da lei, da graça, os princípios que foram estabelecidos por Deus. Sabe quando você lê o Salmo capítulo 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores? O salmista está trazendo à memória princípios que foram estabelecidos por Deus. Esses princípios, quando eu e você obedecemos esses princípios, caminhamos por esses princípios, nós exteriorizamos uma identidade. É quando o simples se torna extraordinário. Então, os princípios que nós seguimos, exteriorizamos, aponta para quem é Jesus para a nossa vida. Como assim, pastor? Estou na primeira pergunta ainda. Vamos lá. Sabe quando Jesus foi preso e as pessoas falam assim: Pedro, tu és um deles. Tu fala como ele, a tua fala te denuncia. Por quê? Porque Pedro, de tanto caminhar com Jesus, ele, além de obter a revelação, a postura dele apontava para Cristo. Olha para mim, querido. A tua postura, o seu modo de falar, o seu modo de beber, o seu modo de comer, de sentar à mesa, de se vestir, de transitar de circular na sociedade, precisa demonstrar quem é Jesus para você. Você está pegando aí? Amém, amém? Então entenda, vamos lá. Aí Jesus, ele perguntou: a multidão está me seguindo. A multidão, se eu for para a direita, a multidão vai. Se eu for para a esquerda, a multidão vai. Para onde eu for, a multidão está indo. E eu quero que vocês digam para mim, quem é que a multidão fala que eu sou? A multidão foi nos princípios que foram estabelecidos, mas a multidão não havia tido a revelação. E aí simplesmente Jesus chega e entra para a segunda pergunta e fala para os discípulos: e vocês? Vocês comem comigo, vocês dormem comigo, vocês caminham mais íntimo comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E aí ficou aquele silêncio. Sabe, querido, e numa aula, aqui eu tenho pessoas que lecionaram, que estão assistindo a live, eu tenho pessoas que formam caráter, né? Tia Neide, a tia Nelly da área da saúde, tem a Giselda também, a Patrícia, né? A minha irmã, a Patrícia, entre outras pessoas que estão e depois verão essa live, entende que quando você está numa sala de aula e você que é o professor, o instrutor, e você faz uma pergunta, e quando fica aquele silêncio, é porque a classe está ali, está escutando, está ali, está de olho aberto
mas as pessoas ainda não tiveram o entendimento, a revelação daquele ensino. Então ficou aquele silêncio. E aí Pedro fala, pô, tu és o Cristo. E aí Jesus fala, aí, legal, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Recebe aí, você recebeu uma revelação, Pedro. Sabe, Pedrão, você que é tido criticado, uma pessoa que é um coração duro, então você recebeu a revelação. Então eu quero que você entenda. Antes, para a gente poder dar continuidade, quando a revelação de Deus vem, a revelação de Deus, ela vem para o preto, para o branco, para o gordo, para o magro, para o alto, para o baixo. A revelação de Deus, ela não vem olhando a tua etnia, nem o teu físico, nem a tua condição financeira. A revelação de Deus vem quando encontra um coração disponível. Quando encontra um espírito faminto, sedento. Porque a revelação para nós que somos filhos de Deus, que acreditamos na verdade, que vivemos a palavra de Deus, é revelação, é algo estritamente necessário para a nossa caminhada. É de revelação em revelação. E a revelação aponta, a revelação da palavra aponta para o direcionamento. A revelação da palavra, perdão, aponta para um destino, para uma nova visão. É revelação. A gente precisa buscar a revelação de Deus. A revelação vem de Deus direto para a tua vida. Porque quando Jesus falou assim, olha, Pedro, não foi a carne nem foi o sangue, foi o meu Pai, foi direto do Pai para você, toma, pau, foi assim, sabe, entenda isso, Jesus está falando. O Pedro, preste atenção, a revelação não precisa de intermediário. Pedro, a revelação não precisa de intermediário, a revelação vem do Pai para você que é filho. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você está nos assistindo. A revelação vem de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas Deus pode usar o profeta, Deus pode usar o pastor, a pastora, o apóstolo, o reverendo. Pode, querido. Pode, Deus pode usar. Mas Ele quer se revelar a você no teu secreto. Ele quer se revelar a ti, querido. Ele quer falar diretamente com você quando você faz o simples. Mas, pastor, até agora eu não entendi qual é o simples da questão. O simples é você entender quem é Jesus para a tua vida. O simples é você entender quem é Jesus, sabe, querido? Entenda, quando eu entendo quem é Jesus, eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que estão assistindo a live. Quando eu entendo quem é Jesus para a minha vida, eu não me preocupo em me fazer conhecido, porque Deus é que nos faz conhecido. Quando eu entendo quem é Jesus para a minha vida, eu não me preocupo em ser honrado, eu me preocupo em honrar. Quando eu entendo quem é Jesus, eu não me preocupo em ser servido, eu me preocupo em servir. Você está entendendo? Então, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vem aquela revelação, os olhos de Pedro foram abertos. E quando Jesus fala sobre Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ali eu começo a aprender algumas revelações que vem quando fazemos o simples. Quando Pedro fez o simples, o extraordinário não foi só revelado para ele, mas foi exteriorizado através da vida dele. Sabe quando Jesus fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e mais lá na frente você vai ver, Pedro foi o primeiro pastor. E tinham vários discípulos ali. Mas Pedro foi o primeiro pastor. Então, querido, não é a questão do tanto que você estuda que vai dizer se você é um bom pastor ou é um mau pastor. Não é o tanto que você lê que vai te conceder um ministério, que vai te conceder um chamado. Não é o tanto que você participa de convenção que vai fazer com que você tenha uma oportunidade. Porque quem dá oportunidade é o Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo dar oportunidade, ele te dá a revelação de quem é Jesus na tua vida. É o simples. É o simples. E aí Pedro recebeu a revelação de quem é Jesus.
E aí, às vezes, nós não estamos indo para a igreja e não estamos entendendo quem é Jesus. Sabe, querido, eu estava sendo ministrado por um homem de Deus essa madrugada. E sabe por que as pessoas... E ele falou uma coisa que deu um estalo. Sabe por que as pessoas, elas não entenderam até agora que não é o pregador que vai fazer a unção vir? Porque não é o pregador que faz a unção vir. O pregador, ele tem a unção, ele tem a graça que Deus deu. Mas quem manda a unção é Deus. E às vezes nós condicionamos a ida a certos eventos, a ida a certos cultos, condicionando a quem vai estar fazendo culto, a quem vai estar pregando, a quem vai estar ministrando. E isso é errado. Porque nós estamos condicionando. Eu só vou... eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus. Ué, você quer ouvir Deus, querido? Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Então eu preciso entender que para que eu possa ir à igreja, eu não posso ir à igreja condicionado a quem vai estar lá ministrando. Eu tenho que ir à igreja para servir a Deus. Porque eu não vou para a igreja por causa do pastor. Eu vou para a igreja por quê? Porque eu sei quem é Jesus para mim. Quando eu entendo quem é Jesus para minha vida, eu começo a romper em várias áreas. No casamento, familiar, profissional, ministerial. Por quê? Quando eu entendo quem é Jesus, eu passo por cima de mimimi. Quando eu entendo quem é Jesus, eu passo por cima de disse-me-disse. Quando eu entendo quem é Jesus, eu não me preocupo com quanto se a igreja está cheia ou se está vazia. Eu me preocupo em fazer a minha parte. Sabe quando Pedro falou assim, tu és Cristo, Filho de Deus vivo? Pedro abriu a boca porque ele não estava preocupado em simplesmente falar porque ficou o silêncio. A preocupação dele era pôr para fora a revelação que ele recebeu. Pedro, ele não reteve, ele compartilhou. Não retenha a revelação de Deus na tua vida. Como assim, pastor? Quando eu não falo de Jesus para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu marido, para minha esposa, para quem for, querido, eu estou retendo o que eu recebo. Eu preciso fazer o simples, falar de Jesus. Quando Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, eu preciso ir por todo mundo e falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus, porque quando eu falo de Jesus, querido, céus e terra estremecem. A palavra do Senhor vai dizer que até o inferno se cala diante do nome de Jesus. Então eu tenho que falar de quem? Eu tenho que falar de Jesus. Por quê? Porque quando eu entendo que o Brasil hoje, ele é uma nação que está ferida. O Brasil é uma nação que está com problema socioeconômico. O Brasil é uma nação que está com problema altamente grave governamental. O Brasil é uma nação que tem diversidade de religião. Brasil é uma nação onde Deus investe nessa nação. Mas quando eu entendo quem é Jesus para mim, eu não olho para a corrupção, eu não olho para o problema socioeconômico, eu não olho para os governantes, eu não olho para a quantidade de religião, eu olho só para Jesus. E quando, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando eu descubro quem é Jesus para mim, eu paro de perder tempo. Sabe por que os discípulos ficaram em silêncio? Sabe por que a multidão não sabia quem era Jesus? Porque a multidão estava preocupada em receber aquilo que o desejo do seu ego, o milagre, assim como os fariseus e os saduceus. Os discípulos, eles caminhavam, estavam ali atentos, mas não buscaram a revelação de quem era Jesus. Mas Pedro recebeu. Então, quando eu entendo quem é Jesus, eu entendo qual é a minha prioridade. Qual é a minha prioridade? É Jesus.
Se eu estou bem de saúde, a minha prioridade é Jesus. Se eu estou doente, a minha prioridade é Jesus. Se eu estou num leito de hospital, a minha prioridade continua sendo Jesus. Se eu tive perda, a minha prioridade continua sendo Jesus. Se eu estou sendo próspero, a minha prioridade continua sendo Jesus. Se eu estou desesperado, me abandonaram, me traíram, a minha prioridade continua sendo Jesus. Porque quando eu recebo a revelação de quem Jesus é para mim, eu entendo o amor de Deus que começou por mim antes mesmo da minha existência. Pega isso que eu vou falar para você. Você quer o exemplo? Vou te dar 2 exemplos extraordinários do amor de Deus. Vem comigo aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que eu aprendo aqui? Que Deus me ama, tanto que eu preciso entender quem é Jesus para mim. Jesus é aquele que do nada criou tudo. Jesus é aquele que, por me amar e me ver lá na frente, ele criou os animais, ele deu força ao homem, ele deu inteligência ao homem. Que Deus é esse que faz a ciência tecnológica se multiplicar de uma velocidade absurda? Que Deus é esse que levanta jovens e dá uma inteligência extraordinária? O nome dele é Jesus. Eu preciso entender quem é Jesus. Jesus não é só no Novo Testamento, Jesus é no Novo, no Velho. Jesus é tudo. No princípio a palavra do Senhor vai dizer que antes de Arão, antes de Arão, antes de Abraão, Jesus já existia. Que Deus é esse que cria as estrelas, que cria a areia do mar? Ele é Jesus. Eu preciso entender quem é ele. Sabe? E uma outra, essa é a primeira prova do Velho Testamento, quando ele do nada criou tudo. E a segunda prova é aquela que você conhece, eu tenho certeza, porque Deus amou o mundo. Sabe, eu acho esse texto fantástico. Deus criou o mundo e ele amou o mundo. A corrupção já havia, mas ele amou o mundo. Os pecadores já haviam, mas ele amou o mundo. Sabe, ele amou o mundo de tal maneira que mandou o que ele tinha de melhor. Então eu entendo, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que muda tempo, muda estação. Jesus é aquele que deve ser adorado. Jesus é aquele que fala para você, o homem pode furar com você, o homem pode te ferir, o homem pode te maltratar, mas eu não vou te abandonar. Jesus é aquele que a palavra do Senhor vai dizer que a mãe pode esquecer de um filho, mas ele não esquece. Sabe? Então, Pedro, ele teve essa revelação. Tanto Pedro teve essa revelação que Jesus olhou para ele e falou assim, agora que você sabe quem eu sou, eu estou colocando nas tuas mãos, Pedro, chaves simples da gera extraordinária. Você está precisando de chaves, você que está nos assistindo, está precisando de chaves. Por quê? Chaves abrem portas. Eu estou falando no plural. Chaves abrem portas. Qual é a porta que precisa ser aberta? É a porta da saúde? Como é que você vai abrir a porta da saúde para a tua família? É a revelação de quem é Jesus. Qual é a porta que você está precisando? É a porta de emprego? É uma porta de uma ajuda, de um problema jurídico? É a porta da restauração? São portas que precisam ser abertas.
Pastor, por que isso está falando de portas? Porque o único que trabalha com a porta aberta e a porta fechada é Jesus. Eu preciso entender quem é Jesus, e Pedro entendeu isso. E aí Jesus fala, eu estou colocando agora na tua mão as chaves. E o que você ligar na terra é ligado no céu. E o que você desligar no céu é desligado na terra. Você está sentindo o peso dessa palavra? Sabe, é o simples. O simples, quando você faz, querido, ele se torna uma grandeza ultra mega incomparável. A nossa mente não consegue alcançar. Entenda, quando... Vou ler aqui. Cadê? Olha só. Vamos voltar aqui. Olha o peso dessa palavra. O verso 19 de Mateus 16. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Então o reino tem chaves. Olha isso. Chaves. Então eu vejo que não é só uma porta. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você, Pedro, o que você, pecador, o que você que vai me negar, o que você que no mesmo capítulo me incentivou a não cumprir o meu propósito, mas eu te amo, Pedro. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar na terra é desligado no céu, Pedro. Mas, Pedro, eu estou falando isso para você, Pedro, porque você fez o simples e você recebeu. Quando eu faço o simples, eu recebo. Você fez o simples de entender quem eu sou. Sabe, querido, mentes brilhantes são nas mãos de Deus, podem ir a locais assim inimagináveis. Mas mentes simples nas mãos de Deus podem fazer o incalculável. Aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que recebem a revelação de quem é Jesus. Eu quero perguntar para você aí, você que está nos assistindo, você que está vendo depois em algum momento, algum trecho, ou alguém mandou essa live para você, fala para mim, quem é Jesus para você? Sabe por que as pessoas saem da igreja? Vou falar para você. Pô, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o homem, com o diácono, com o introdutor, com a recepcionista, a professora da escola bíblica dominical, me decepcionei. Querido, você vai se decepcionar, o homem é falho. Agora, quem sai da igreja por causa de decepção é porque está na igreja, mas ainda não tem revelação de quem é o dono da igreja. Porque quando Jesus fala que a mãe pode esquecer de um filho, a mãe. Querido, você sabe o peso que é uma mãe? O pai, ele é extraordinário. O pai, ele é ajudador. Mas a mãe, a ciência não consegue explicar o laço do filho com a mãe. É muito intenso. Mas a mãe pode esquecer. Olha o que Jesus fala. Entenda, a mãe pode esquecer do filho, mas eu não esqueço de você, porque eu sou Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele não é homem para que minta, porque ele sabe que o homem mente. E nem filho do homem, porque ele sabe que o filho do homem... E o homem, ele se arrepende às vezes do que fala. Então, a gente precisa entender o peso dessa palavra. Então, quando Jesus ele chega para Pedro e fala assim, eu estou colocando as chaves na tua mão, o que Pedro está vivendo? Pedro ali está vivendo um momento onde nem ele esperava. Uma simples resposta gerou o extraordinário para a vida dele. Eu quero que você entenda essa palavra que eu vou liberar sobre a tua vida. Estamos no final do ano. O que você viveu no ano de 2021? Quantas pancadas você recebeu? Quanto a vida tem pressionado e maltratado a tua família, maltratado o teu coração? Quantas frustrações e decepções? Eu quero falar para você que está aí assistindo, não desista, não abandone o barco, descubra quem é Jesus para a tua vida, porque é Ele que tem mantido você de pé durante esse tempo. Quem tem preservado a tua vida não é o remédio que você toma, é Jesus que cuida de você. Quem tem mantido a tua saúde
não são as frutas ou a parte alimentícia, é Jesus. É Jesus. Sabe, às vezes a gente se preocupa muito com conta para pagar, com processo judicial, com desemprego, se preocupa muito em no Natal que aí tá a porta, se preocupa muito em comprar e vender, mas eu tô esquecendo de quem é Jesus para minha vida. Sabe, querido, quem ali levantou, não vou falar moral não, quem levantou a vida de Pedro ali foi a revelação de quem era Jesus para ele. Sabe, quem é que vai levantar a tua vida? É a revelação de quem é Jesus para você. Receba a revelação de quem é Jesus para você, fazendo o simples. Mas, pastor, eu não entendi o que é fazer o simples. O que é fazer o simples? É você entender quem é Jesus para você. E você só vai entender buscando a revelação. Existem homens que estão na igreja há 10, 20, 30 anos e não sabem quem é Jesus ainda. Existem pastores que estão aí formados em teologia e não sabem quem é Jesus ainda. Não sabem quem é Jesus. Querido, Jesus não é confusão. Jesus não é a realização pessoal. Jesus não é aquele pezinho de coelho. Jesus não é aquela pimenteira que você coloca na porta para tirar inveja. Jesus não é um bonequinho da sorte. Jesus não é a caixinha de promessa que só vem promessa. Jesus é o Todo-Poderoso. É Deus. É aquele que nós precisamos entender que dele não se zomba. Jesus foi aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que abriu o Jordão. Jesus é aquele que mandou o maná para o povo. Jesus é aquele que deu instrução para Josué para destruir os muros de Jericó. Jesus é aquele que ressuscitou a Lázaro. Jesus é aquele que curou a sogra de Pedro. Jesus é aquele que está te vendo agora. Jesus é aquele que antes de tudo ele já existia. E ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A questão que você precisa entender é que não é Jesus que muda, é você que muda. Pastor, antes eu estava na igreja, antes eu amava, me decepcionei, me feri, abandonei a igreja. Você abandonou porque você nunca foi convertido, querido. Você estava convertido a uma pessoa, você não estava convertido a Jesus. Porque quando eu me converto a Jesus, eu posso sair daquele ambiente e ir para o outro. Mas eu não saio dos caminhos do Senhor. Eu não abro mão da comunhão dos santos. E se eu sair do caminho, se eu abrir mão da comunhão dos santos, eu estou desviado. Você está entendendo, querido? Então eu quero falar para você que o simples me faz andar em lugar extraordinário. Sabe por quê? Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Abacuque está falando, opa, Deus não tem obrigação de me dar casa, Deus não tem obrigação de me curar, Deus não tem obrigação de fazer nada do que eu quero, mas eu sei quem Ele é para mim. Então, ainda que nada aconteça, ainda que nada que eu queira aconteça, eu vou continuar adorando a Ele, porque eu sei quem Ele é para mim. Quem Jesus é para você? Jesus é um coleguinha que você vai, uhul, Jesus! Jesus é uma pessoa que você vai visitar como você vai no shopping, na praça de alimentação? Querido, Jesus é Ele que permite com que eu e você estejamos respirando nesse momento. Jesus é Ele quem tem guardado o Brasil. É Jesus que tem preservado as igrejas dele. É Jesus quem tem sustentado pastores, pastoras, ministros do Senhor. É Ele. Então entenda, quando eu conheço quem Ele é, e aí eu vou pegar o gancho daquilo que a pastora... daquilo que a pastora pregou no domingo lá na casa, na Santa Ceia, a pastora Liliane.
quando eu entendo quem Jesus é, eu me torno pleno. Eu entendo, eu fico pleno. E a plenitude aponta para o que? Eu me sinto completo. Porque quando eu entendo quem Jesus é, eu não dependo de tapinha nas costas, nem de seguidores, para poder bater no peito e falar: eu não estou sozinho, eu não sou mais um no meio da multidão, eu não estou desamparado. Quando eu entendo quem é Jesus, eu tenho a revelação de Jesus para a minha vida, eu me alegro com a chuva, com frio, com calor, com empregado, desempregado, com dívida, sem dívida, com aluguel, com imóvel próprio. Eu me alegro. Porque aí eu me torno, quando eu entendo quem é Jesus, guarda o que eu vou falar para você agora. Quando eu entendo quem é Jesus, eu não me torno um simples discípulo. Eu me torno um co-herdeiro com Cristo. Sabe, querido, se a gente for lá para o final do capítulo 16, coloca para mim, por favor, irmã Patrícia, o verso 24. Entender quem é Jesus, você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão da sua razão e viver pela fé. E hoje, a gente já está finalizando, hoje tem muita gente que abre mão da fé e quer viver pela razão. Jesus vai dizer no verso 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa tome a sua cruz? Tome a sua parte. Para uns, Deus determinou propósitos. Propósitos. Sabe, eu estava conversando com um homem de Deus e eu falei para ele assim, poxa, para uns, hoje eu aprendo, para uns Deus determinou um povo de 1000, não sei quantos mil membros, para outros de 500, 100, para outros 10, para outros 20, para outros 70. Sabe, Deus determina porque cada um tem a sua parte, cada um tem o seu propósito. E aí mas antes de receber o propósito, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que entender que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se Cristo vive em mim, a vontade agora já não é mais minha, a vontade agora é dele. Amém? Mas eu só consigo entender tudo isso quando eu faço o simples. Quando eu faço o simples, eu encontro a dracma perdida. A pastora Eliane pregou domingo lá na casa. Quando eu faço o simples, e olha, aquela mulher, quando ela encontrou a dracma perdida, ela vibrou. Porque ela encontrou aquilo que faltava para ela ser plena. E às vezes o que falta para a gente ter a revelação de quem é Cristo é encontrar a dracma perdida, fazer o simples. E fazer isso, querido, eu vou falar para você, quem vai fazer o simples não é o pastor por você, é você. Quem tem que buscar é você. Quem tem que se humilhar é você. Quem tem que se arrepender é você. Quem tem que dizer, Jesus, eu tô errado, eu quero mudança, é você. Mas não tem que sair da boca para fora, tem que sair do seu coração. E aí, você está perdendo seu filho, você está perdendo sua filha, você está perdendo sua família, você está perdendo seu marido, está perdendo sua esposa. Por quê? Porque você não quer fazer o simples. Faça o simples. E viva o extraordinário, porque Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, querido. Deus vai restaurar aquilo que foi perdido sobre a tua vida. Amém? E aí Pedro, ele marcou. E aí pra gente poder fechar, cadê? Eu rascunhei algumas coisas aqui que eu peguei foi até o Max Lucado. Deixa eu ver aqui. Isso. Max Lucado, ele fala algo muito interessante em um dos seus livros. Ele diz assim, muitos têm olhado para Jesus, mas poucos o veem. Sabe por que muitos têm olhado para Jesus, mas poucos veem Jesus? Porque as pessoas não conhecem quem é Jesus. Aí eu falo para você, por que, pastor, o senhor está falando isso? Lembra lá quando Jesus com a mulher samaritana, Jesus fala assim, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque para que eu saiba quem é Jesus, eu tenho que aceitar a verdade.
E a verdade vai me confrontar em alguns momentos. E esse confronto vai gerar na minha vida a revelação de quem é Jesus para mim. E não adianta, se eu não tiver revelação, eu vou caminhar em cima dos meus sonhos. Se eu não tiver revelação de quem é Jesus, eu vou continuar caminhando em cima do desejo do meu coração. Eu vou continuar caminhando em cima da vontade da minha alma e vou achar que é isso que Deus tem para mim. Mas quando eu recebo a revelação de quem é Jesus, o Espírito de Deus, ele vem dentro do espírito do homem e pá! Ele se expande. Ele diz, agora este é o caminho, andai nele. É isso aí. Você, para muitos vai ser loucura, mas vem nessa pegada, vem correndo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, eu não sei vocês, mas eu prossigo para o alvo. Existe um prêmio, eu prossigo para o alvo, já que meu alvo está ali, porque eu já sei quem é Cristo para mim, então eu corro nesse alvo. Descubra quem é Cristo para a tua vida, querido. Cristo não é comida nem bebida, não é prazeres carnais, não é uma droga que você injeta e vai ficar louco por algum momento, não. Jesus é aquele que transforma, que restaura, que liberta. Jesus é aquele que purifica, aquele que aceita você da forma como você é, mas rejeita você, deixar você desse jeito. Jesus é aquele que pode mudar a tua vida, pode escrever uma nova história para você, basta você descobrir quem é Ele. Amém? E a gente não descobre Jesus batendo ponto na igreja. A gente descobre quem é Jesus se envolvendo com a obra redentora, se entregando para Ele de coração. Não para um homem, não para uma religião, porque Jesus não é religião. É se entregando para Jesus. Para Jesus. Amém, querido? Estamos terminando. Peço perdão aos irmãos. Ainda estou aqui, ó. Mas eu quero te dar um aviso. Eu falei no início que eu ia deixar para o final. Sábado. Sábado é a nossa missão, hashtag Festa da Primavera Mulheres. Missão das Mulheres, hashtag Festa da Primavera. Então eu quero convidar você, mulher, de 8 a 80, de 9 a 90, independente da idade. Independente de você ser evangélica, católica, ateu, qualquer outra religião. Independente. Não quero saber. O convite é para você participar da Festa da Primavera. Você ouvir uma palavra de Deus para poder abençoar o seu coração. Tá? Eu quero liberar sobre a tua vida. Sábado, 16 horas. Se esforça. Pastor, por que o senhor sempre fala que a gente tem que se esforçar para ir para a igreja? Porque quando eu entendo quem é Jesus para mim, vale todo esforço. Vale o esforço de um sábado no mês. Eu saio da minha casa, pego a condução e vou para a Avenida dos Mananciais 995. Vale a pena. Porque se eu sair de casa para ir no shopping, se eu sair de casa para comer fora, se eu sair de casa para viajar, eu posso muito bem sair de casa para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele me permite viver. Então eu vou botar minha roupa, a melhor roupa, e vou para a Festa da Primavera. Hashtag Festa da Primavera. Vou estar lá na Avenida dos Mananciais 995, 4 horas da tarde, que vai estar a Festa da Primavera para as mulheres. E ainda vou ser boca de Deus, que eu vou levar uma convidada. Leva uma convidada, querida. Leva a tua vizinha, leva a tua sogra. É tua oportunidade de transformar a tua sogra na sua melhor amiga. Leva a tua sogra, leva a tua nora. É tua oportunidade de fazer da tua nora a sua nova filha. Leva a tua nora, leva a sua vizinha, aquela vizinha que sabe a encomenda que você recebeu hoje. Aquela vizinha que sabe todo dia que você faz compra, o que tem na tua geladeira. Leva essa vizinha e apresenta o Jesus que você conhece para ela. Amém? Então, querida, sábado, 16 horas, Avenida dos Mananciais, 995. Se cada mulher levar uma, vai lotar. Então eu quero incentivar você aí bastante animada. E domingo, Escola Bíblica Dominical. Mesmo endereço, 4 horas da tarde. Escola Bíblica Dominical no presencial. Tá? E o culto de celebração, 5 horas. 5 horas. Obrigado, irmã Wandria. Tô tomando bastante água, bastante. Tá? Então, muito obrigado pelo carinho. Amo vocês de coração. Mas sábado,
compromisso lá. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 5 horas, culto de celebração. Pastor, eu assisto pelo YouTube. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Você tem multiplicado. Mas se você estiver no presencial, a atmosfera é outra, a bênção é outra. E tem novidade domingo para você. Tem novidade. Então fica atento, esteja conosco lá domingo. Os dados bancários da igreja estão aí. Quero convidar você a ser um colaborador do ministério. Pastor, o que é ser um colaborador do ministério? Quando eu descubro quem é Jesus, eu entendo que a obra não é do pastor, que a obra não é da pastora, a obra é de Jesus. E a obra de Jesus aqui na terra, querido, demanda tempo, demanda custo, principalmente que nós pagamos um aluguel relativamente elevado para a nossa realidade. E quem nos ajuda é Jesus. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês. Seja um colaborador. Tá os dados bancários aí, tem o Pix da igreja, tá nos comentários. Tá fixado nos comentários. Se você quiser, se você for impulsionado pelo Espírito Santo, você não é obrigado a fazer. Mas se o Espírito Santo te impulsionar, entre lá, faça uma colaboração, seja um colaborador. Tá chegando aí 13º, tá vindo no final do mês aí, aquilo que Deus direcionar, que nós temos um desafio para honrar no dia 20. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem provido esses 4 anos, nesse mês também não será diferente. Eu quero incentivar você também a olhar por todas as igrejas, por todos os pastores, sabe? Pastoras. Vamos olhar para Deus dar saúde para os ministros do Senhor. Nós temos visto pastores que estão entrando com estratégias de Deus, envolvendo jovens, envolvendo casais, pessoas maduras. É necessário. A sociedade precisa de uma mensagem de esperança. Precisa. Eu quero incentivar a você, tá? A orar pelo teu pastor, orar pela tua pastora, não sei da sua igreja se é apóstolo, bispo, bispa. Olha pelo ministro, o anjo do Senhor da tua casa. Agradece a Deus pela vida dele, interceda pela saúde. E agora eu quero convidar você a orar por todas as bolsas apostólicas, de todas as igrejas, e para que Deus abençoe as tuas finanças. Senhor, clamamos agora por todas as igrejas evangélicas que pregam e vivem a verdade. Clamamos por cada pastor, pastora, ministro e ministra que são levantados por ti para dar direção ao povo. Agora eu te suplico, Pai, dá saúde espiritual, saúde biológica, Senhor. E, Senhor, dá uma bênção financeira para cada ministério. Em tempos onde muitos estão sendo mandados embora, onde muitas dúvidas têm sido levantadas, momentos onde as pessoas estão retendo e não estão trabalhando com a liberalidade, toca nos corações. Mas, Senhor, para a glorificação do nome de Jesus, hoje nós temos a certeza que precisamos saber quem é Jesus. E uma das formas é ser fiel à tua palavra. E a tua palavra fala da importância do dízimo, da importância da oferta. Porque às vezes nós não estamos rompendo porque estamos sendo leais ao desejo do nosso coração, mas não estamos sendo leais a Jesus. Não estamos entregando o dízimo à casa do Senhor. Não estamos entregando a oferta à casa do Senhor. Dá essa bênção da liberalidade, Pai. Tu sabes a necessidade de cada ministério, a cada concessionária. Tu sabes a realidade, ó Pai amado, de cada um. Dá uma unção, ó Pai amado, financeira. Visita a despensa do teu povo. E, Senhor, desde já começamos a orar para o mês de dezembro. Eu profetizo um mês de fartura, fartura de alegria, fartura alimentícia, Deus. Traz as famílias, una as famílias, que eles possam passar o Natal em família, não dividido, mas em família. Que haja perdão, que haja restauração, que, ó Pai, o passado seja anulado e para que possamos viver um 2022 diferente, ó Deus. Queremos nos mover à luz da tua palavra. E a tua palavra diz: seguir a paz com todos. Então nos ajuda a nos instruir a viver essa realidade. Quebranta cada um, Pai, que o toque do Todo-Poderoso alcance, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a tua vida. Estamos terminando. Eu quero te agradecer. Eu vou te pedir, por gentileza, se essa palavra falou com você,
Eu quero agradecer o meu cunhado Cadu, né? Ele, conforme ele e Patrícia foram para São Paulo, até para poder trabalhar aqui na igreja, eles se esforçam, né? Rio, São Paulo, eles dão sempre o melhor. Quero agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da Patrícia, que ela faz a aula dominical. E daqui a pouco o Cadu, ele vai colocar lá no YouTube. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém, querido. Porque assim como você foi abençoado, abençoe alguém. Abençoe, abençoe. Não é o nome do pastor, não é o nome da igreja. Você está fazendo o nome de Jesus. Convida alguém e leva domingo em nome de Jesus. Leva sábado em nome de Jesus. E você vai ver que a chave já está na tua mão. Então liga a salvação, liga a cura, liga tudo, porque está na tua mão as chaves. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Fica em paz, tá? Tenha uma noite de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças, paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Você que aceita e recebe essa palavra, em família, diga amém, sorria e tenha uma quinta de Deus sobre a tua família. Fique em paz. Pastora não está aqui, mas eu estou mandando um beijo por ela, em nome de Jesus. Fica ligado, querido. Deus te abençoe.